Capítulo 3, e nós vamos ler do verso 12 ao 16. Filipenses 3, dos 12 ao 16. Não que eu tinha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, certamente o Senhor me trouxe até aqui e me levará além. Por esse motivo, neste momento, eu peço a tua unção, que o teu Santo Espírito use-me e que todas as palavras que saírem da minha boca sejam as palavras corretas, ou seja, a tua palavra. Que eu me diminua e que a palavra do teu Filho amado se eleve. Pai querido, eu quero te agradecer também neste momento por um ato que está sucedendo neste momento na Igreja Presbiteriana Betânia. Te agradeço, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre aquela igreja, para que ela continue sendo um luzeiro naquele local, como foi por tantos e tantos anos. Por isso nosso coração hoje está alegre e exultante, porque novamente ela voltou ao status de igreja. Pai, eu te peço também a tua bênção sobre a Igreja Presbiteriana do Progresso. Nós temos vistos a horas grandiosos as suas bênçãos derramadas sobre ela. E eu peço, Pai querido, que o Senhor permita que eu seja uma pequena porção de pessoas desta igreja, mas que eu seja útil às pessoas que precisam te conhecer. Por isso, Pai querido, eu oro também pelos planos futuros, projetos, a formação de igrejas e tudo mais está nas tuas mãos, porque o Senhor é o dono de tudo,
os nossos corações e das igrejas. Fala, Pai querido, a nós nesta noite, fala ao nosso coração, para que a palavra que seja dita aqui me edifique e sirva para a edificação de todos que me ouvem. É o que eu te peço no nome santo, querido e amado do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar a respeito da sequência do livro de Filipenses. Então hoje nós vamos falar sobre Paulo, o corredor. Olhando os dois últimos versículos, 10 e 11, Paulo nos prepara para o parágrafo seguinte: a soberana vocação em Cristo, eu corro para a santificação. Nos mostra Paulo um corredor. O imenso anelo e esforço de Paulo pela perfeição é expresso agora sob o simbolismo da familiar corrida pedestre, pois naquela época não havia as corridas como hoje temos, de automóveis, de bicicletas e de outras. Mas em todas elas há um princípio básico e a concentração e os olhos fixos no alvo ou na marca de chegada. Mas para que tudo isso aconteça, há necessidade de 4 coisas. E eu gostaria de falar-lhes hoje a respeito dessas 4 coisas. A primeira delas é o ânimo. A segunda, empenho. A terceira, o alvo. E a quarta, o galardão. Nós sabemos que os atletas não nascem atletas. Ninguém nasce atleta. Eles são submetidos a um processo de preparação para se condicionarem física e mentalmente. É um processo longo e difícil, até chegar à condição de competidor. Na marca de partida não há como avaliar a condição de cada um. Por esse motivo não há lugar para a autoconfiança. Isso também serve para nós. Porque como crentes, nós também servimos ao Senhor. E muitas vezes nós achamos que aquilo que nós fizemos já é o suficiente. E nós sentamos em cima disso e esperamos o tempo correr até a hora que o Senhor nos chamar. Não é bem assim. Então não há lugar para a autoconfiança. Essa já está no papo. Não tem para ninguém, já ganhei. Nós sabemos que o vencedor será o que estiver mais bem preparado, for persistente e esforçado, principalmente ter ânimo. Mas no final somente um conseguirá cruzar a fita de chegada, tornando-se o vencedor. O mesmo pode-se dizer na corrida para a santificação. E essa corrida da santificação é essa que nós estamos hoje. Aqui também, muito depende do estado de ânimo. Porque eu pergunto, irmãos, é fácil ser cristão? É fácil amar ao inimigo? É fácil aceitarmos tudo aquilo que o mundo nos impõe? Principalmente nesse momento que nós vivemos. Momento terrível. Terrível. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você deita hoje sabendo uma coisa, amanhã você não sabe se você vai encontrar uma revolução na porta da sua casa. Você não sabe como é que seus filhos vão ser tratados na escola. Somente estando com Jesus e a proteção divina sobre nós. Então, para que nós possamos chegar a isso, nós temos que ter ânimo. É o ânimo que serve e que precisa ter o corredor. O mesmo pode-se dizer da corrida para a santificação. Aqui também, muitos dependem desse estado de ânimo. Paulo rejeita completamente a ideia de que a corrida que vai se desenvolvendo tão bem, haja visto o trabalho já realizado e a vitória é certa. Gente, o que o Paulo tenha feito e o que o Paulo fez
Ele poderia bem sentar e dizer: não, eu já fiz tudo aquilo que eu podia, porque eu senti na carne, eu senti a dor, a tortura, porque eu desconheço um cristão que tenha sofrido tanto quanto Paulo. 2 naufrágios, foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, e no entanto ele diz o seguinte: não é que já tenha alcançado nem tenha obtido a santificação, preciso continuar correndo atrás disso. Paulo era um crente firme na doutrina da eleição, e essa eleição tem uma doutrina, e essa doutrina ensina que a regeneração é o ato de Deus pelo qual a disposição governante da alma se torna santa, e pela qual, através da verdade, assegura-se o primeiro exercício dessa disposição santa. A regeneração, ou o novo nascimento, é o lado divino da mudança do coração, que, vista do lado humano, chamamos conversão. É Deus voltando a alma para Ele mesmo, enquanto a conversão é a volta da alma para Deus, a qual é tanto a consequência como a causa, e consequentemente também, como já foi indicado, certeza da santificação. Porém, não uma eleição sem responsabilidade, sem esforço, sem confiança, sem um constante apelo às promessas, e estando constantemente em contato com Deus em oração por intermédio de Cristo. Então, tudo isso nós vemos que é possível, mas nós temos que estar em constante contato com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ainda que tivesse já sacrificado todo o seu serviço para o Senhor, Paulo está certo de uma coisa: que não havia ainda alcançado completamente a santificação plena e moral, que eleva alguém dentre aqueles que estão mortos em pecados. Em outras palavras, ele está seguro de que ainda não alcançou a santificação total. Em princípio, sim, porém não ainda a medida plena. Longe disso. A luta contra o pecado, o temor, a dúvida ainda não terminou. O fato é de que os crentes não atingem a perfeição na presente vida. Ter um bom ânimo, só isso não basta. Há necessidade de empenho. Paulo escreve: porém, uma coisa faço. Um só objetivo ocupa continuamente o pensamento do corredor na pista: estar focado no alvo para ganhar o prêmio. Ele não permite que nada desvie a sua rota. Seu propósito é definido. Paulo almejava em Cristo a santificação, uma santificação não somente de ininterrupta confiança, mas também de afetuosa consagração. Tal concentração é absolutamente necessária. Na vida diária, as distrações com frequências desastrosas. A emoção de uma viagem. Isso são coisas que Paulo nos mostra que podem nos desviar do alvo que nós temos, que é o Evangelho da Cruz. Na vida diária, as distrações são com frequências desastrosas. A emoção de uma vida. A ansiedade distrai o motorista, resultando num sério acidente. Assim também é no campo espiritual. Preocupamos e preocupações mundanas, a fascinação da riqueza, as demais ambições sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Uma excessiva ênfase aos esportes, as vestimentas. Nós nos preocupamos demais com nossa aparência, com o nosso modo de vestir, e sempre seguindo modas.
tudo que aparece, que a televisão vende, a gente quer usar. E nem sempre essas vestimentas são vestimentas corretas para o crente. O encanto físico nunca se cultuou tanto o corpo, a ponto de haver mortes. A pessoa querer mudar aquilo que Deus fez, o corpo perfeito que Deus deu, mas existe uma regra de beleza, e essa regra de beleza nós queremos ter. Então lança-se mão de tudo quanto é artifício possível e imaginável, se entregando muitas vezes nas mãos de carniceiros que só visam lucros e sem nenhum conhecimento de medicina ou prática qualquer desse tipo. Então o culto ao corpo nos desvia do culto a Deus com o corpo pelo qual Ele te deu. Ah, mas eu sou baixinho, eu sou cabeludo, eu sou feio, então não sei o quê. Não existe ninguém feio. Não existe ninguém feio. A feiura está nos seus olhos. Uma mulher uma vez chegou para o marido e disse: puxa, mas aquela mulher lá, eu não sei, ela lava roupa, tal, ele pendura a roupa, eu olho lá, a roupa está sempre suja. Aí no outro dia lá, dá uma olhada, dá um pano de prata, lá a cor que está o pano de prata. Nossa, a camisa do marido dela, como é que aquele cara usa aquela camisa? Ele não tem vergonha de pôr uma camisa daquela? Aí o marido dela disse assim: vamos fazer uma coisa, pega a esponjinha, dá uma limpadazinha no joelho da sua. A feiura se encontra nos nossos olhos, no nosso coração. Porque a feiura, ou a beleza, ela vem de dentro do coração. Você expõe, você mostra aquilo que você tem dentro de você. Ninguém consegue enganar uma pessoa por tanto tempo. Você pode enganar um mês, 2 meses, lá com uma hora você vai se perder. Por esse motivo que eu digo que Paulo nos dá lições constantes a respeito disso. Então, o culto ao corpo impede a chegada ao alvo espiritual. A verdadeira e firme concentração de ideias e propósitos é uma questão de incessante esforço por parte do cristão. Ao mesmo tempo é o produto da ação da graça divina no coração. A resposta à oração: dispõe-me o coração para só temer o teu nome, Senhor. Tal concentração existe certos requisitos. O princípio é o esquecimento daquela parte do percurso que o corredor já cobriu. Paulo diz: esquecendo que para trás fica, ou seja, não dormir sobre os louros da vitória já alcançadas, mas sim o esforço para outras vitórias. Mesmo preso, algemado, continuava pregando a sã palavra, ganhando muitas almas para Cristo. Há uma coisa que nos chama a atenção: é que muitos no cárcere ouviam e se entregavam a Cristo. Eu não sei se alguém de vocês aqui já esteve numa cadeia e fez algum trabalho na cadeia. 2, 3 ficam parados olhando, 15, 16 ficam fazendo gozação, brincando, jogando, gritando, subiando, aquele negócio todo. E ele pregava e os caras, colegas de cárcere, o ouviam e se entregavam. E nós vimos um pouco atrás, quando da formação da igreja de Filipos, que não só toda a guarda pretoriana se entregou ao conhecer Paulo, aquele que tinha feito os pretores passarem vergonha, porque eles foram obrigados a descer lá na imundícia onde Paulo se estava com Silas e pedirem perdão. Então você já viu, né? O soldado estava doido para ver quem é o cara que tinha aprontado aquela, né? Que tinham pisado na lama.
E eles se entregaram. E depois diz que muitos outros, e a impressão que se dá é que a cidade toda se entregou. Tal concentração exige certos requisitos. O primeiro é o esquecimento daquela parte que nós ultrapassamos, que ficou para trás. Paulo diz, esquecendo que para trás fica, ou seja, não duas vitórias, mesmo preso e algemado, ele continuava pregando. Então nós vemos aí o esforço. Ele vivia para isso. Aí vocês podem dizer, mas Tony, hoje tem condição de eu viver só para pregar o Evangelho? Se você se dispor a isso, pode. Deus vai suprir o corpo. Porque muitas vezes nós temos medo de enfrentar e sair pregando mesmo para valer. No meu tempo eu me lembro que papai e outros pastores e tal, eles faziam cultos na praça. Eu nunca mais vi isso. Os cultos ficam restritos, ambientes fechados. E ainda por sorte nós temos a primazia de ter a porta aberta e podemos falar sobre a palavra de Deus. Ainda podemos, não sei até quando. Porque com a expansão que está havendo no mundo árabe da perseguição contra os cristãos, logo ela vai chegar aqui. O Lula já quis decretar que o Brasil seria um país inteiramente católico. Por sorte, o Senado não permitiu. Deixa acontecer. Mas não, cara. Vamos ter ânimo para isso mesmo. Concentração e esquecimento, progressão é, portanto, a chave do empenho espiritual. É o que resulta na vitória. E por esses meios que alguém prossegue para o alvo. Paulo continua, prossigo para o alvo, por derivação, a palavra traduzida para o alvo significa aquilo para o qual alguém fixa os seus olhos. Durante a corrida, a visão daquela coluna no fim da pista produz um encorajamento ao competidor em redobrar os seus esforços, porque essa coluna visualizada é Cristo. Por esse motivo que nós não podemos desviar o foco da cruz de Cristo. Eu vi uma palestra uma vez que o cara diz o seguinte: estou na 24ª Avenida em Nova York, sou bombardeado por outdoors, neon, gritos, aquelas tábuas que põe na frente, atrás, tal, e não sei o que, mas eu não posso desviar a visão e o foco para onde eu vou, porque se eu olhar de lado eu vou trombar com o poste. Isso serve para nós. Se nós temos um olhar fixo para a cruz, volta a tela, 10.000 cairão ao seu lado, 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você passará por ele. Em outra parte, a Bíblia nos diz também: deixe os mortos cuidar dos seus mortos. Vamos cuidar dos vivos. O apóstolo desejava de todo o seu coração ser completamente libertado do pecado. Ele procurou ardentemente manifestar a glória de Deus por todos os meios a seu alcance, particularmente com um testemunho vivo a todos os homens, para que de todos os modos pudesse salvar alguns, sendo íntegro, correto, verdadeiro, agindo assim, conseguiu trazer pecadores a Cristo, e o fazer isso com perfeita devoção pretende alcançar o alvo, que são os frutos que o verdadeiro cristão deve produzir. A Bíblia não diz que pelos frutos vos conhecereis? Já paramos para pensar quantos frutos nós já demos? Mas eu estou todo domingo na igreja. Eu vou na quarta, eu vou no domingo, eu vou na terça, eu vou na segunda, eu limpo a igreja no quarto. Mas quantos frutos você fez? Quantos frutos você produziu?
Graças a Deus eu tenho certeza que aqui todos já produzindo frutos, né? Porque nós não contamos esses frutos. Esses frutos não são para a nossa glória, são para a glória de Deus. Então nós não podemos nos orgulhar disso, mas sim sermos persistentes e continuar nessa luta para conseguir dar mais frutos. A perfeita comunhão com os santos, antes e depois do grande dia da grande consumação, pertence o prêmio. Portanto, é correto distinguir este alvo entre alvo e prêmio. Alvo é o que você almeja, e prêmio é o quê? Prêmio é a vitória. Você tem um alvo, você vai até o fim dele. Você chegou, ganhou, você tem um prêmio, que é a vitória, né? E com esse glorioso prêmio em mente, a saber as bênçãos da vida eterna, tais como a perfeita sabedoria, o gozo, a santidade, a paz, a comunhão, tudo desfrutando para a glória de Deus, no maravilhoso universo restaurado e na companhia de Cristo e de todos os santos, Paulo prossegue para o alvo. Ora, na corrida terrena, o prêmio é perecível. Você ganha um prêmio, né? Não sei se o correio escolar ganha tal, o cara vem te dar um prêmio. Aquele prêmio normalmente é uma taça, essa taça vai para casa, ela vai enferrujar, vai ser jogada de poeira, vai ser jogada no canto e tal, né? Só que o prêmio celestial é imperecível. E é esse que nós corremos atrás com todas as forças e que Paulo continua nos incentivando a fazer. E depois outra, na primeira corrida que nós falamos, que nós fizemos um paralelo entre Paulo e um corredor, somente um, apenas um, é o vencedor. Agora, e na segunda? Todos os que amam a Cristo são vencedores. Então aí já não é mais aquele negócio de quem vai chegar primeiro. São todos os que vão chegar. São todos os que vão dedicar a sua vida à obra do Senhor, né? Eles ganham um prêmio por terem a mesma disposição de Paulo e por se conduzirem em harmonia com esta disposição. Por isso Paulo continua assim: a tantos quantos somos maduros, continuemos a ter este mesmo propósito. Significado de maduro: completamente desenvolvido, e isso com respeito ao conhecimento do caminho para a santificação. É isso que nós procuramos e vivemos, para a santificação. Isso é um processo lento, árduo, difícil, mas que requer de nós todo esforço para a santificação. E as pessoas dizem: talvez nem que você vai virar santo. O que quer dizer santo? Separado para a obra do Senhor, separado para o Senhor. Então nós buscamos isso, a santificação. No final da corrida, o vencedor era convocado, naquela época, da pista do estádio a comparecer diante de um banco do juiz, a fim de receber um prêmio. Esse prêmio consistia em uma coroa de louros ou mais outras regalias. E é bem possível que de alguns destes fatos estivessem no mais interior dos pensamentos de Paulo. O declarar que prosseguia para o alto, todavia, a figura ilustrativa
e a significação espiritual não encontram plena correspondência aqui. Pois ainda que o prêmio, em ambos os casos, era entregue no final da corrida, a soberana vocação de que fala o apóstolo acontecerá no momento da sua conversão. E queridos irmãos, aqui em outros lances de Paulo, a menção do chamamento. Então, quando você ganha a santificação, é quando você entrega o seu coração ao Senhor na sua conversão. Aí você está caminhando plenamente para a santificação, porque você deixa o velho homem e ali nasce o novo homem. Vocês concordam comigo? Vejamos, aqui em outros lances, Paulo faz menção ao chamamento eficaz do Evangelho. Você, quando se entrega, você faz o quê? Você não ouve o chamamento eficaz do Evangelho? É um chamamento celestial. Quem é que nos chama? O Senhor Jesus. Santo para a santidade de vida. Desta forma, o chamamento divino a Paulo é de caráter contínuo e extensivo a nós, quando aceitamos a Cristo de corpo e alma e nos propomos a servir uma vida modificada de conformidade com a sua palavra. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Nós temos que, primeiro, conhecer a sua palavra, estudar a sua palavra. E eu fico muito feliz quando eu vejo jovens procurando conhecer a palavra, falando sobre a palavra, não tendo vergonha de chegar na frente do público e falar a respeito de Jesus. Porque eu tenho certeza que na sua vida pregressa também você fala sobre Jesus. Porque quando a gente tem vergonha de falar, de assumir um posto, na igreja nós temos vergonha também de falar de Jesus para as pessoas. Quantas pessoas estão sedentas de ouvir uma palavra de consumo? Conclusão, os louros da vitória. Então veja bem, queridos, no que nós vamos ter no final desta corrida, quando nós formos santificados. Então Paulo, junto com os santos, será soberanamente chamado para o encontro do Senhor nos ares e permanecerá para sempre com ele na nova terra e no novo céu. Este chamamento santo, essa santa vocação é possível somente em Cristo Jesus. Sem ele, esse chamamento jamais seria feito nem obedecido. Fora de seu sacrifício expiatório, o seu prêmio glorioso ao qual o chamamento conduz jamais poderia ser otorgado. Ou seja, se não fosse a morte vicária de Cristo, jamais nós conseguiríamos a salvação. Somente o sangue dele nos redime de todo o pecado. Agora eu pergunto, irmãos, o que o Senhor Jesus quer de nós? Vamos fazer aí um pensamentozinho. Primeira coisa, esqueceram das coisas que para trás ficaram, pois não são nada perante as futuras. Eis aí um mundo sem lei, sem justiça, corrupto, maldoso, lares destroçados, fome e violência. Nós devemos nos focar naqueles que não são crentes, aqueles que não têm o Senhor Jesus, e apresentar Cristo a eles.
Esta é a função da igreja, esta é a nossa função. Mostrar a eles que a miséria em que eles vivem pode ser mudada, basta que eles aceitem a Cristo. Muitas coisas temos que fazer. Portanto, oremos pelos projetos da Igreja Presbiteriana do Progresso, na preparação de novos pregadores, líderes capacitados para dirigirem o rebanho, plantando novos locais de pregação, para, com a graça do nosso bom Deus, alcançarmos almas perdidas. Desde já temos que nos colocar em oração constante para Deus nos proporcionar esse privilégio da expansão da sua palavra nesta cidade. É isso que Jesus quer de nós. Segunda coisa, sermos fiéis, amadurecidos, íntegros, corretos, termos pleno conhecimento da palavra e a praticarmos, vivendo em harmonia uns com os outros em louvor e da glória do Senhor Jesus. Terceira coisa, tenhamos esse sentimento, esta atitude básica de disposição. Isto é o sucesso do passado, não devem remover a necessidade de lutas futuras. Continuaremos marchando cada vez mais forte e com mais ânimo, levando a palavra de Deus aos necessitados, não desviando jamais os olhos do Evangelho da Cruz. Nosso alvo único é que o bom Deus nos dê vitalidade e capacidade para exercer a árdua missão deste mundo, tão desesperado e faminto pelas palavras da salvação, que somente Cristo tem para dar. Falando isso, irmãos, eu termino a minha pregação desta noite com respeito a mais uma parte da carta aos Filipenses. Não sei quando terei a oportunidade de pregar novamente, mas já estou preparando o sermão para uma outra parte. Eu vou pregar a carta aos Filipenses tudo. Assim como o reverendo José fez com Marcos, né? Eu pretendo fazer. Porque depois, quando você estiver em casa, pensar em tudo aquilo que foi dito aqui, são lições primordiais para sermos verdadeiros filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos nesse momento em que o Senhor permitiu que o teu humilde filho falasse a respeito da tua palavra. Que esta palavra dita aqui, Pai querido, sirva para o meu engrandecimento espiritual e de todos os irmãos que aqui estão. Peço, Senhor, pela direção desta igreja, pelo pastor, pelos membros, e que essa igreja possa ser um marco nesse local. E que os projetos, os planos, aqueles que eu tenho pedido em constante oração com o Senhor, eu continuo pedindo que o Senhor os abençoe. Que nós possamos ter, de fato, lideranças capacitadas, lideranças com o intuito de somente louvar, engrandecer e pregar a tua palavra viva. Por isso nós pedimos, Pai querido, abençoe esta igreja, fica conosco, conceda-nos uma semana tranquila, paz na sua presença, que todos os nossos planos, se for da tua santa vontade, que o Senhor permita que consigamos tê-los. Caso contrário, estaremos alegres e felizes, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Tudo posso naquele que me fortalece. No nome santo e querido do Senhor Jesus é que eu oro neste momento. Amém, amém, amém. Amém.